mais uma vez a nossa catequese através do próprio catecismo. Então, assim, nós tivemos aí um pequeno relato sobre a crença em Deus Pai e Deus Filho. E hoje nós vamos falar na crença, a nossa fé no Espírito Santo. Eu quero, antes de dizer sobre isso, que eu estou apenas dando algumas pinceladas sobre as questões de nossa fé do catecismo. É claro que se eu fosse falar de Deus Pai, eu teria que dar uma aula mesmo, com muitos minutos, várias aulas, para que pudesse falar sobre tudo. Mas eu não estou dizendo sobre tudo. É preciso que também nós possamos pesquisar um pouco mais, seja na internet, na leitura da Palavra de Deus, né? Eu falei de Jesus Cristo, na nossa fé, apenas alguns relatos, muito pouco, porque Jesus nasceu na ação do Espírito Santo, na Virgem Maria, né? Se a gente for olhar lá o símbolo da nossa fé, vai dizer que ele nasceu, padeceu, morreu, foi Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, né? Não disse sobre tudo isso, mas é preciso que também cada um busque na sua consciência a força e a graça de Deus para que não saia por aí falando heresias. Isso é muito importante, é um cuidado que todos nós temos que ter. Então, creio no Espírito Santo. Né? Estou aqui com o catecismo na mão, vou ler para vocês um pequeno relato. Está lá no número 683. Não precisa preocupar-se em comprar o livro do catecismo. Se você comprou, ganhou, mantenha e você vai pesquisando. Também é importante. Abaixo desse número tem um que faz referência ao número 249, que diz assim: o batismo nos concede a graça de um novo nascimento em Deus Pai por meio de seu Filho e no Espírito Santo. Pois o que tem o Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo, isto é, ao Filho. Mas o Filho os apresenta ao Pai e o Pai lhes concede a incorruptibilidade. Portanto, sem o Espírito não é possível ver o Filho de Deus. E sem o Filho ninguém pode aproximar-se do Pai. Pois o conhecimento do Pai é o Filho, e o conhecimento do Filho de Deus se faz pelo Espírito Santo. Isso aqui é a profundidade de nossa fé. Se a gente olhar lá no Antigo Testamento, no livro dos Reis, nós vamos encontrar que Deus disse, né, aos reis da época que derramaria o Espírito sobre o povo, sobre o rei, para que pudesse perceber a vivência da fé. E em outros momentos nós encontramos os profetas também iluminados pelo Espírito de Deus para fazer as profecias, preparando a manifestação do Filho. E todos os profetas, eles falam iluminados pelo Espírito de Deus. E é nesse Espírito de Deus que eles conseguem cada vez mais deixar para as pessoas a ação de Deus. Então, a ação do Espírito Santo, reconhecer o Espírito Santo. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios 12:3, ele vai dizer: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Então, são palavras, né, seja dos profetas, do apóstolo e dos apóstolos, que nos coloca nessa condição. Eu não vou conseguir professar a minha fé em Jesus se não for uma ação do Espírito Santo em minha vida. E isso é profundo. Não é só uma questão de leitura, é uma questão de postura, de entendimento, de louvor e de graças a Deus.
Depois, né, seguindo um pouco aí a Paulo aos Gálatas 4:6, ele vai dizer: Deus enviou aos nossos corações um espírito de filho que nos clama Abba, o Pai. Então, é pela ação do Espírito Santo que nós reconhecemos Deus como nosso Pai e Jesus, o Filho Redentor da humanidade, diante de tudo aquilo que aconteceu. Portanto, a ação do Espírito Santo em nossa vida é mais importante do que nós podemos perceber e conhecer. Mas é claro que todo o catecismo, nessa parte, fala de todas as ações que nos envia o Espírito Santo, que nos envia a missão, que nos envia a batizar, que nos envia a fazer o bem, que nos envia cada vez mais a viver melhor. No próximo episódio da sexta-feira que vem, eu direi para vocês um pouco mais sobre a ação do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos abraçar firmemente a nossa fé no amor a Deus. O catecismo da Igreja Católica, ele tem essa sabedoria. Por quê? Porque não foi feito somente pelos homens. Se a gente olhar os Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que sempre aquilo que eles faziam, eles diziam: nós e o Espírito Santo. Que nós aprendamos, né, a viver também do Espírito Santo. Que o Espírito Santo ilumine a todos, a cada um, para que busque cada vez mais o conhecimento de Deus Pai Criador, Deus Filho Redentor, na ação do Espírito Santo. Tenham todos um ótimo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.